O erro que trava os brasileiros aprendendo alemão. Se você já estuda alemão há algum tempo, mas trava na hora de falar, é porque você está cometendo um erro muito comum que a maioria dos brasileiros comete quando vai aprender alemão. Hoje eu vou te mostrar qual é esse erro e você vai destravar a sua fala em alemão. Esse vídeo se divide em 4 partes. Primeiro você vai saber que erro é esse que todo mundo comete aprendendo alemão. Na segunda parte você vai aprender por que não funciona aprender alemão assim. Na parte 3 você vai saber como destravar seu aprendizado de alemão. Na parte 4 você vai ter uma pequena vitória, repetindo comigo frases e já interagindo. Eu sou a Manu, sou professora brasileira de alemão. Eu sou poliglota, musicista, analista internacional e especialista em línguas em contexto. Qual que é o primeiro erro que as pessoas sempre cometem aprendendo alemão? É achar que é uma língua difícil demais, que você tem que ficar lá ouvindo, escrevendo, ouvindo, escrevendo e aprendendo alemão de uma forma passiva. Diz aqui pra mim se é assim que você aprende. Se você lê, se você decora regras, se você decora termos, se você decora partes de uma frase sem conexão ou sem sentido, você não está aprendendo certo, você está perdendo tempo. Se você aprende apenas palavras, se você decora palavras puras, você não está aprendendo o idioma, você está aprendendo partes dele, né? E a gente, como o cérebro, a neurociência, ela trabalha sempre a afeição com a memória. A gente não aprende uma coisa que a gente não gosta. Então você precisa estar gostando do tema que você está estudando, apreciando, e esse sentimento que você tem é que vai fazer você aprender muito mais rápido e sem perceber. Bloco 2. Por que esse jeito de aprender alemão não funciona? Idioma é uma habilidade, você tem a habilidade de entender, a habilidade de ler, a habilidade de escrever, mas também a principal habilidade para resolver os problemas, que é a habilidade de falar. É como tocar um instrumento, você precisa praticar todos os dias. Os seus dedos têm uma memória fraca, uma memória curta. Se você aprende uma música hoje e fica 10 dias sem tocar, os seus dedos não vão lembrar. Você precisa todo dia tocar um pouquinho aquela música, mesmo que seja um pouquinho só, mas se você coloca o seu dedo ali no instrumento, ele se lembra e ele faz o que ele tem que fazer. Agora, se eu ficar 30 dias sem tocar e querer tocar a música de novo, você vai ver que não vai sair nada. Os nossos dedos têm uma memória bem mais curta do que a nossa memória, por exemplo, de gramática ou de compreensão de uma língua. Então você pode ir se aprofundando nessa compreensão, mas você precisa sempre treinar o seu aparelho fonador para falar sons que não existem na nossa língua, né? Se não existe, se não existe, se não existe, né? Se não existe como é que você vai poder pronunciar esse som sem treinar? Nós somos crianças numa língua estrangeira. Sempre que a gente começa a falar uma língua que a gente não conhece, a gente é criança. Sabe por quê? Porque as crianças, elas aprendem tudo em bloco. Elas não aprendem uma palavra, elas aprendem toda a história daquela palavra e elas contam histórias para os pais quando elas chegam em casa. Não é assim? Da mesma maneira, quando uma criança começa a balbuciar alguma coisa na língua materna dela, ela já ouviu 1, 2 anos aquilo. Meses e meses e meses ela estava ouvindo. Aí ela começa a buscar falar uma palavra. Ela não quer falar nada perfeito. Ela não está buscando perfeição, ela está buscando começar uma interação e todo mundo acha lindo. Quando todo mundo acolhe e corrige, ela vai aprendendo naturalmente, né? Agora, você imaginou uma criança que estivesse falando sozinha, sem interação? Como é que ela vai aprender? Você precisa interagir para aprender. Isso é um instinto, é uma necessidade humana se socializar. E quando a gente está no estrangeiro, é uma grande necessidade. Eu sei por mim, quando eu aprendi alemão, eu estava
aprendendo com uma turma de mais de 200 estrangeiros na universidade. O professor era alemão, todos os professores eram alemães. Desde o início as aulas eram totalmente alemão, sem nenhuma palavrinha em inglês ou nenhuma outra língua, porque a maioria das pessoas não falavam outra língua. Então, gente, foi muito difícil para mim aprender daquele jeito. Por isso que eu trago para vocês o alemão de uma maneira mais leve, mais simples, mais rápida, porque com as aulas que você pode fazer a hora que você quiser em casa, você realmente tem a informação e você tem um acolhimento para poder errar, se corrigir e falar com muito mais confiança. No bloco 3, eu vou falar para você qual é o caminho para você destravar, para você começar realmente a falar com mais confiança e mais tranquilidade. Você precisa falar frases completas, você precisa parar de aprender palavras soltas. Mesmo quando a gente aprende palavras assim, no curso de alemão, os professores dizem, você tem que usar essas palavras em frases. E o importante é você usar essas palavras nas frases. Você faz as suas frases e o professor corrige. Não é assim? Agora diz se você faz. Então, o melhor é você aprender já nas frases, aprender já com um sentido do que você está falando. Você precisa estar sempre repetindo em voz alta e você precisa estar sempre falando com uma voz firme, falando com uma voz segura. Isso que a gente procura treinar desde o início. Sabe por quê? Porque esses sons que não existem em português, eles metem medo, né? Então você vai dizer ih, eu, né? Eu, ih. Você não junta, né? É verdade que tem lugares da Alemanha onde você diz ish, existe isso, né? Mas a gente vai buscar esse som que a gente não tem. E você não fecha a boca. Você pode colocar uma caneta aqui e treinar assim. Mas são sons que só treinando, mesmo que não apareça no primeiro dia, você vai falando e aos pouquinhos vai saindo. Você tem que ter paciência consigo mesmo e tem que ter perseverança, continuar a falar. E ler sempre, desde o início, sempre em voz alta. Isso é super, super importante. Também busque ter pequenas interações, pequenas conversas. Nós temos aplicativos, nós temos o aplicativo Tandem, que se escreve Tandem. É um aplicativo onde você faz amizade com pessoas que também estão aprendendo alemão, que estão praticando, que estão querendo ir para frente e pessoas que você pode ficar lá no chat. Você começa mandando mensagens escritas, mas tem pessoas que começam a mandar áudios, você vai treinando seus áudios, né? Uma ótima maneira de treinar áudios é com alguma pessoa que esteja te ouvindo, interagindo mesmo. E você faz amigos assim nesse aplicativo, com pessoas que também estão praticando línguas estrangeiras. Uma coisa que muito brasileiro não sabe é que tem muito alemão vindo para o Brasil, para as festas, para os momentos diferentes do ano, né? Muito alemão que foge do inverno, vem para cá, né? Durante essa época. E tem muita gente que quer treinar o português. Então você faz um tandem quer dizer troca. Você fala em português e você aprende alemão em troca. Isso é muito legal, é de graça e você ainda faz amizades. Aí a dica de hoje, olha o Tandem, o aplicativo para você treinar alemão em interação. E na parte 4 desse nosso vídeo, uma pequena vitória para você já começar a falar alemão com frases simples do dia a dia que você vai realmente utilizar. Repita comigo. Hallo, ich heiße Manu, ich heiße João, ich heiße Hans, ich heiße Fritz. Ich komme aus Brasilien. Und Sie? Quando você pergunta, quando você diz ich heiße, você está dizendo eu me chamo, né? E quando você diz ich komme aus Brasilien, você está dizendo de onde você vem, né? Eu venho do Brasil. E quando você pergunta und Sie? Aí você está dizendo, perguntando para a pessoa de onde ela vem. Und Sie. Tá vendo? Agora você já pode começar uma conversa em alemão. Treine essas frases, né? Hallo, ich heiße Manuela Vasconcelos. Ich komme aus Brasilien. Und Sie? Aí você já está perguntando de onde a pessoa vem e ela vai dizer.
Lembre-se que Sie é o tratamento formal, você está perguntando se a pessoa é o senhor ou a senhora, né? Se você não conhece uma pessoa na Alemanha, chame sempre essa pessoa de o senhor ou a senhora, a não ser que seja um adolescente ou um jovenzinho, uma criança. Isso é uma polidez que eles têm, uma certa distância, tem vários motivos para isso. Eu converso muito sobre isso quando a gente fala sobre história, sobre espaço, sobre cultura, sobre mentalidade. E sobre tudo isso você pode ter mais informações aqui no canal, né? Faz uma maratona aqui, a gente tem vídeos sobre música, sobre imersão cultural e você vai aprendendo tudo isso com um jeito mais humano e mais leve. Se você quer aprender alemão para viajar, trabalhar ou estudar na Alemanha, se inscreva já aqui no canal para você ver todas as publicações e também participar das lives semanais gratuitas aqui. Toda quinta-feira eu estou aqui à sua disposição para responder as suas perguntas ao vivo e você está convidadíssimo, você está convidadíssima a fazer parte dessas lives. Então, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo novo aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa já também o seu like para você mostrar que você está gostando deste trabalho. A pergunta mais comum que eu tenho é quanto tempo que uma pessoa demora para aprender ou por que que o alemão é tão difícil. Esse tipo de pergunta a gente responde nas lives e a gente pode conversar muito sobre isso. Uma maneira de você já ir se preparando bem para a live é você fazer uma maratona aqui no canal, dar uma olhada nos vídeos sobre música, nos vídeos sobre filosofia, aprenda com imersão cultural de jeito muito mais rápido, mais leve, mais interessante. E se você está gostando desse conteúdo, volta na semana que vem, porque esse conteúdo vai conversar com o de hoje. Na semana que vem nós vamos falar sobre como destravar a conversação em alemão, mesmo tendo medo de falar. Então, fica com a gente, acompanha aqui, leva esse pensamento para a sua semana, reflete, estuda de um jeito diferente. Traz isso para o seu estudo, essas inovações, aprenda de uma maneira realmente eficaz. E vem fazer parte dessa comunidade que cresce unida, que cresce com coragem, que quer avançar, não quer ficar parado, quer ir para frente na carreira profissional. E se você quer aprender alemão de um jeito bem mais rápido e bem mais eficaz, é só você clicar no link da descrição e vem aprender com esse ambiente de acolhimento para você realmente crescer e ir para frente. Seja muito, muito bem-vindo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Grata pela preferência e até a próxima.